Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é um lugar de reflexões e conversas descontraídas, onde com um pouco de sorte e presença seremos agraciados com momentos de inspiração, profundidade, simplicidade, leveza, sabedoria, alegria. Abrimos, pois, assim este espaço sagrado como filhos da consciência, onde damos as mãos para sentir mais, para amar mais. Não leves, porém, daqui nada muito a sério, porque é brincar e na própria autoindagação que os tesouros se vão desvelando. Que as nossas almas se reúnam, que o fogo nos aqueça e o espírito nos deslumbre. Que cantemos em prazer esta arte que é viver. Olá a todas, a todos, sejam bem-vindos. Hoje trago aqui para dividir connosco aqui este bocadinho, esta inspiração, um homem incrível, um dos presentes que 2022 me trouxe. Ele, juntamente com a sua família toda, trouxeram-nos assim muita alegria à nossa família também, e eu quero dividir esta pessoa incrível convosco. Luís Baião, muito bem-vindo. Olha, muito obrigado. Olha, só com essa introdução e meia dúzia de palavras é fantástico, não é? Fico mesmo fascinado e obrigado também, porque para nós foi também muito, muito bom quando vocês entraram na nossa vida e foi muito giro. Vocês vieram ter connosco, não é? Num retiro e vieram até cá, de certeza que todos nós já tínhamos ouvido falar de alguma forma. Tínhamos interligado e depois foi muito bom perceber que somos aquilo que também acabamos por ouvir falar, não é? E a presença disso é que vocês, eu acho que tinha ouvido falar de vocês assim através de um amigo, não era? Foi através o irmão do Rui David, do Luís, sim. o Pedro, não é? Falou de vocês que vinham um casal amigo, que eram muito porreiros, e a verdade é que vocês, acho que um mês ou dois depois, estavam nos meus 50 anos que eu estava a fazer, que fiz o ano passado, tem sido muito giro. Mas pronto, obrigado mesmo por esse carinho, porque eu é recíproco. É, mesmo, foi muito bom conhecer-te e queria mesmo dividir aqui um bocadinho essa energia tão bonita, tão plena de ti, que tu trazes e contagias aos outros, não é? Então, olha, queria começar por te pedir para te apresentares um bocadinho quem é o Luís ao dia de hoje, quais são as tuas medicinas, o que é que tu fazes, como é que tu serves o mundo. Conta-nos um bocadinho de ti. Olha, para mim é muito fácil falar de mim. E eu digo que é muito fácil, ao contrário de muita da parte da sociedade, que é difícil falar em Deus próprios, porque quando a gente fala de nós, muitas das vezes é visto como alguém como um ego muito grande, ou tem a mania, eu sou realista, não tenho a mania, sou realista, e quando eu falo de mim, é a realidade ao meu olhar. E eu sou um leão, ascendente leão, eu começaria logo por aí, para quem gosta de astrologia, perceber logo o que é que isso possa representar, em que quando eu nasci, para mim era muito fácil, a minha pessoa, eu lidar com ela, eu era o rei da cocada, entre aspas, eu tive que vir aprender a ficar um bocadinho mais humilde, a escutar os outros, a aprender com os outros, porque para mim sempre foi muito fácil, para tu teres uma ideia, e aqui começa o Luís logo em pequeno, com 4, 5 anos de idade, queria ir para a rua brincar, logo de manhãzinha dizia à mãe, mãe, posso ir para a rua jogar à bola, posso ir brincar, e a minha mãe, filho, mas assim para me dissuadir, mas não está ninguém na rua, vais agora brincar, não está ainda ninguém disso, mas alguém tem que ser o primeiro. Isto revela muito mesmo de mim. Alguém tem que ser o primeiro. Eu nunca estive à espera de nada para fazer as coisas, porque esta confiança e esta segurança em mim mesmo sempre foi uma coisa muito fácil para eu poder avançar para o que é que seja. Então o Luís começa por muito pequenino a ir para a rua brincar sozinho, levar a bola, e depois os amigos iam se juntando. E então eu partilhava, não é? Eu posso dizer que eu estava a jogar contra uma parede à bola, ali sozinho, as vizinhas, está a chover. E a minha mãe, por acaso, nesse aspecto, sempre foi uma pessoa, e os meus pais, que também os conheces, sempre foram pessoas que me deram muito e me deram toda a liberdade. Só diziam, olha, veste o bispo, veste de milhares também, não é um problema. Porque os meus pais, o meu pai é alentejano, a minha mãe é do Caramulo, ambos aos 11 anos a minha mãe veio para a cidade servir. Por isso ela veio também muito nova. O meu pai também começou, nem foi à escola, aos 6 anos já trabalhava e só tirou a quarta classe aos 18 para deixar de ser analfabeto.
depois todo um processo que ele teve, ou seja, eles no fundo não se esqueceram como é que eles cresceram, e também se tornaram homem e mulher e responsáveis, então eles passaram muito isso, tanto para mim como para o meu irmão. Não foi só de palavras, não se entregaram a medos, porque as gerações foram mudando, não é? Eu já fui estudar, já foi diferente, mas eu lembro perfeitamente que o meu pai não me levar à escola, disse, não preciso, eu ia trabalhar, saía de casa às 6 e tal da manhã, tinha que apanhar transportes, ficava 2 horas de transportes, e a gente se arrascava, eu tinha 10 anos, o meu irmão tinha 2, eu tinha que aquecer o almoço para o meu irmão, e por aí afora, pronto. Então nós sempre tivemos isso, então a minha mãe sempre me pôs como um viajante. Eu sou um viajante, é assim que eu me apresento. Sou um viajante do mundo, mas eu gosto de viajar exteriormente e gosto de viajar interiormente. Nessa viagem exterior, permite-me viajar interiormente. E é aí que eu digo que normalmente nós, para ganharmos uma vivência a nível pessoal e crescermos como pessoas, eu não sou melhor do que ninguém, porque eu acho que quanto mais a gente também cresce, parece que mais pequeninos estamos, maior conhecimento temos, parece que menos conhecemos, mas a verdade é que eu com esse mesmo crescimento, eu fui conhecendo povos incríveis, pessoas incríveis, de todos os locais, mas isto começou muito novo. A minha mãe mandava-me para a rua, depois eu ia jogar a bola de um bairro para o outro, depois já me aventurava de uma terra para a outra, e eu aos 5 anos, 6 anos, a minha mãe mandou-me para o Porto, eu era escoteiro, pioneiro, a minha mãe manda-me para o Porto e diz-me que tu vais para outra família passar um fim de semana ou 4 dias, mas não precisas, quando chegares lá, não precisas telefonar, porque não vais gastar dinheiro à senhora, porque as más notícias sabem-se. E eu ia para o Porto para poder conhecer outras realidades. Tinha 6 anos, aquilo era um grupo tipo de escuteiros que a gente ia, a gente ficava a trocas de famílias. Tudo isto aos 10 anos, meus pais estavam a assinar uma declaração para eu ir ter com a minha tia à França, porque ia de autocarro, porque andar de avião era muito caro. Eu tenho 50 anos, ok? Embora não pareça. Também, como dizia um amigo meu, também não te dava mais. Não te dava menos, como ele dizia. Eu, pronto, ok, já me terá mais. Mas a verdade é que estamos a falar, quando digo a minha idade, tem a ver por causa da geração que eu também cresci, não é mesmo a de agora. Eu costumo dizer, hoje em dia a Segurança Social vinha buscar filhos como eu ou o meu irmão, vinham buscar aos pais, porque isto não era impensável. Mas isto para dizer que ela sempre passou essa responsabilidade. Tu aos 10 anos assina um papel, vai lá para a França ter com a tua tia. 30 horas de viagem de autocarro, depois vou para os Estados Unidos, mas eu aos 10 anos também já vendia na Feira da Ladra. Eu apanhava um comboio em Sintra, eu sou de Sintra, apanhava um comboio em Sintra para ir para a Feira da Ladra, vender as coisas que me davam. Lembro que o meu enxoval foi logo ao ar no estante, os crochês da minha avó e não sei o quê. Vendia aquilo que fosse preciso para comprar umas botas todas bonitas ou para poder comprar umas calças de marca, porque o leão, a China de leão, coisas boas, bonitas. Então foi tudo muito precoce nas minhas vontades, nas minhas viagens. O que é que isto me deu? Isto para chegar aonde eu quero chegar agora. Então eu sou um viajante em que começo muito novo a viajar nos bairros, começo a trazer os miúdos para casa. A minha mãe dava comida, eu tinha amigos da Casa Pia, eu tinha amigos, na altura foi quando depois também se deu o 25 de Abril, vieram muitos retornados, eu tinha amigos de todo lado, eu tinha um amigo que tinha a piscina, como tinha um amigo que tinha a barraca, e todos já chegava a hora do lanche para jogarmos à bola, chegava a minha mãe dizia, olha, não quer saber de nada, tens aqui uma banana, tens de dividir pelos 6. E era assim que funcionava na nossa casa, ela não se preocupava, ai coitadinho, meu filho, agora só vai comer um bocadinho de banana, porque ela também passou fome, meu pai passou fome, então para eles aquilo não era por causa de dividir uma banana que a gente ia morrer, que não íamos comer, não nos desalimentados. Então, o processo começa assim. Mas a minha confiança e a minha segurança acabava, para muita gente, era uma arrogância. Eu, com 12 anos de idade, jogava no Algueirão, futebol, depois fui jogar futebol 11, aquelas coisas todas, e de repente eu dizia na rua mesmo, eu vou jogar para o Benfica, porque eu sou do Benfica, eu quero jogar no Benfica. Aquilo era uma coisa irreal na altura, estar em Sintra, ires até Benfica, porque isto não é como agora. Eu disse assim, não, eu vou jogar no Benfica, apanho um comboio, não digo nada aos meus pais, vou fazer treinos de captação. Passado 15 dias tinha o Mister Nené, que foi um ex-jogador de futebol, a dizer, olha, preciso falar com os teus pais para vir ensinar como dou autorização para vir jogar por aqui. Pronto, tive há uns bons anos, fui jogador de futebol, por isso aí começa a minha jornada como jogador, mas tive a felicidade, como sempre, eu sempre fui um homem que tive sempre muitas felicidades, porque eu sempre vi os sinais. Eu aos 19 anos, quando estava para profissional, eu sempre ganhei mais dinheiro que os meus pais, por causa dessas questões todas do futebol, ou das feiras da Ladra, eu juntava os dois ordenados, eu ganhava, foi muito fácil para mim gerar
tudo o que eu faria com amor, aquilo gerava sempre abundância na outra questão. Também é uma coisa que muita gente às vezes acha que quando a gente faz alguma coisa com amor, o material devia de ser de bora ou o que fosse. Não, para mim tudo era natural e a recompensa vinha. Isto para dizer que eu já a ficar como profissional tenho a felicidade de ter uma lesão dita que nenhum jogador quer ter, que é o ligamento cruzado, rasgar o menisco, um joelho. E eu disse assim, na altura, toda a gente eu sou da geração, colegas meus, como o presidente do Benfica hoje em dia, que é um Rui Costa, mas depois temos outros jogadores na altura conhecidos, os Paulo Sousas, os Figos do Sporting, e a minha geração é muito esta. E de repente eu digo assim, e toda a gente me achou doido, eu disse assim, olha, dá a dar se calhar já nem ao futebol. Foi muito rápido. Eu sou um água que também navega isto na astrologia do Kit, também falando da astrologia, então rapidamente eu arranjo logo soluções e disse, tenho que recuperar da lesão, enquanto recupero, o que é que está a dar, o futuro é informática, computadores, isto permite-me viajar, é o futuro, é não sei o quê, porque eu não queria cursos superiores, eu não tirei curso superior nenhum, nem sequer entrei para uma universidade, nem sequer tentei, nem sequer quis. Eu na altura fui gozado mais uma vez, havia aqueles cursos e por causa de jogar futebol, fui gozado quando disse que ia para o Benfica e de repente era o herói da zona, que era o miúdo que jogava no Benfica. Então era visto, então o meu lado dele estava sempre por lá, na escola entrava, olha, ele joga no Benfica, olha, aquele é que jogava. Para os miúdos isto era muito importante, mas eu sempre soube lidar com isso e não me achava mais importante que os outros, por os outros não terem. E de repente já estava metido em Angola, a dar aulas, programador, e a viajar por África toda aos 20 anos, e aos 22 era diretor de informática. Isto para dizer o quê? Que quando eu fui fazer um técnico profissional de 500 pessoas na Universidade de Direito em Lisboa, depois vi de uma noitada, porque eu também gostava muito de dançar, e depois copos, na altura até estava lesionado, e quando eu digo copos, é bem uns copos, eu nunca fui muito de coisa, mas quando dava por mim, que eu já estava um bocado mais acelerado, vinha da noite, ia à Serra de Sintra, caminhava 2-3 horas, limpava aquilo e deitava um bocadinho, depois ia para a praia. Mas isto para dizer que nessa regresso da noitada, eu paro o carro, estava com amigos, olha, eu vou fazer uns técnico-profissionais. E era para isso, para a informática, 500 pessoas, porque na altura eram aqueles cursos de que se vinha da comunidade europeia, não sei o quê, mas eram rápidos, eu gosto de coisas rápidas, e quando é por mim, 6 meses depois, vou ao Expresso, dentro de coisa e vejo, precisa-se de programador, analista, formador para Angola. Ninguém ia para Angola na altura. Olha, sou a pessoa perfeita. Toda a gente, este gajo é doido. De repente estava, um mês depois já estava em Angola, tive 5 anos em Angola, conheci toda a África, fiz trabalhos humanitários por aqui, toda a África, porque era a maneira de viajar. E disse, eu vou ficar aqui 5 anos e de repente, porque eu depois vou ter outros objetivos. E já estava a começar a organizar coisas de viagens e mostrar o mundo, mas eu já fazia aos 16 anos porque eu era aquele miúdo que alugava uma casa no Gerês para todos, éramos pai 18, se fosse preciso, ou 20, e de repente toda a gente, hoje já alugou a casa. Ele já que tratou de tudo. Mas depois eu também era aquela pessoa que dizia logo, olha, dá X a cada um. Mas depois havia um amigo meu que conhecia alguém na praia, uma menina qualquer, e depois ia para o Algarve, afinal já não vou, não vais, mas vais pagar. Ou seja, eu sempre fui muito esta coisa de responsabilidade, senti, porque eu já me responsabilidade, não, eu não vou, não pago, então nunca mais vais viajar comigo. Então isto já me acontecia ali aos 16 anos, com esta questão, ou é para o Gerês, ou para o Alentejo, ou para a Serra da Estrela. Quando estou para a África, toda a gente queria vir ter comigo, né? A Namíbia, a África do Sul, a Moçambique, fazer aqueles safaris. E eu era um miúdo novo, mas estava nas informáticas, mas aquilo era só um motivo. Chegou uma altura, eu ganhava um baú de dinheiro, às vezes até tenho vergonha de dizer, entre aspas, porque eu estava com quase 2.000 contos por mês a ganhar, ok? Estamos a falar uma realidade completamente diferente, os informáticos ganhavam 50 euros a hora, em Angola ainda ganhava-se mais, pronto, tudo isto para dizer que eu cheguei e disse assim, isto já não é a minha praia, porque isto já conheci o que eu tinha que conhecer, vou para as Ásias, despeço-me, toda a gente achava que eu estava doido, porque primeiro era o jogador de futebol, os tios todos orgulhosos, e a família, os amigos, depois de repente já não era jogador de futebol, mas depois de repente já era diretor de informática, não, isto está bem, eram os meus amigos, que hoje em dia são CEOs espalhados pelo mundo, nas Microsofts, portugueses que andam aí, que é esta geração que está agora como CEOs, nas informáticas, e a comprarem casas já no Algarve, depois era no Restelo, e eu viajar sempre a querer conhecimento. Dou por mim, vou para as Ásias e para as Índias, e começo a viver em templos, a estudar outras matérias que já tinha vindo com as matérias que eu em África, com os sobas, com as tribos, com tudo isso, a gente percebe que está tudo ligado. Se vais para o Peru,
nós temos os xamãs. Se vais para o Tibete, nós temos os mestres lá também, os Dayamas, aquelas brincadeiras. Se vamos para a África, temos os Shobas, que são os homens das tribos. Por isso está tudo ligado e dizem todos o mesmo, ok? Então as várias religiões eu fui ligando. Mas ao mesmo tempo também percebi que quando nós estamos no mundo é que nós temos conhecimento do mundo. Estar no computador mostra-nos só a imagem daquilo que a gente vê da nossa aprendizagem. Ou seja, eu estou a olhar para ti e se calhar posso estar aqui a falar contigo, mas eu depois de ter estado contigo, depois já ter vivenciado, ter olhado nos olhos, ter sentido tudo isto, eu é de outra maneira. Isto é assim para as pessoas como é para os locais. Então, esta necessidade de depois mostrar o mundo ao mundo acontece quando eu, naquela ligação entre, ainda estava em África, faço uma viagem a Marrocos no Fiat 127, porque toda a gente dizia que aquilo era perigosíssimo, já há 30 anos Marrocos, sem telemóveis, era tudo perigoso, tu és doido. Então eu peguei num Fiat 127 velho, fui para o deserto, durante um mês, faço uma viagem incrível, faço para baixo toda à noite, porque o carro aquecia de dia, estava calor, e vou dormir em casa de marroquinos durante a noite sempre, porque eu tinha muita segurança e muita confiança, este meu lado seguro de conhecer mundo e ao mesmo tempo com a África, e tive em países complexos que hoje em dia também digo que tinha a ver com a minha base de adolescente, que eu não faria hoje com a minha consciência. Eu tive locais de cenários de guerra e tudo isso hoje já não faria, que me deram experiência, mas também ao mesmo tempo deram maturidade para determinados países. Aquilo para mim é brincadeira. Marrocos para mim era uma brincadeira, só que se dizia muita gente, ei, não, mas eu estive lá, estive em Ceuta. Ceuta nem é Marrocos, Ceuta é Espanha. Ah, mas estive em Tanger, porque foste num barco daqueles grandes, chamado cruzeiro, e paraste em Tanger. Quando paras ali estão logo todos a sossegar. Pronto, então todo o registro foi nisto. O que é que isto deu? Um homem que organiza uma empresa, depois uma coisa mais empresarial, se assim se pode chamar, e cria a Zen Family. E cria a Zen Family. E quando cria a Zen Family, que é eu gosto de dizer, muitos dizem que é uma agência, eu digo que são experiências. Então é experiências a nível de eventos, experiências a nível de viagens, sejam elas nacionais, sejam elas internacionais, são imersões também. Eu gosto de chamar um bocadinho de tudo, em que pus a componente de desenvolvimento pessoal sempre à mistura, sempre tive muitos convidados porque queria ser diferente, porque eu cresci com aquela geração, ali há 20 e tal anos estava muito na moda os outdoors, fazer isto para as Vodafones, mas eu na altura já fazia era festas e eventos árabes, fazia muitas festas, tudo o que era festas árabes, e depois eu sempre fui um homem de sorte, porque a sorte também acontece. De repente tinha a telenovela O Clone, que é uma novela que passou aí gravada nas Arábias, pá, então de repente a projeção das festas árabes foi incrível, e depois foi a projeção das festas indianas, também as fazia por causa de outra novela que era gravada no mundo das Índias. Ou seja, eu sempre tive eu ia à frente e de repente toda a gente achava que eu estava maluco, vai organizar viagens para Marrocos, eu é doido, ninguém vai para Marrocos, mas as pessoas confiavam e vinham atrás. Hoje em dia é tudo muito mais fácil, porque mesmo a profissão na altura, há 20 e tal anos, quando tu estás nesta realidade, toda a gente tinha que ser bancário, tinha que ser farmacêutico, ou tinha que ser jornalista, ou tinha que ser qualquer coisa, ou gestão, ou psicólogo, ou professor, e eu era viajante. O que é que tu fazes? Eu organizo viagens. Hoje é moda, porque hoje até tipo os influencers todos gostam de criar e já ninguém não é visto de uma forma quase como se fosse um burro, entre aspas, que não soubesse fazer mais nada, então agora organiza viagens. Não tem nada na cabeça. Mas a verdade é que há 15 anos para cá, se calhar, as televisões, as revistas, tudo isso passou a ser visto de outra forma. Ou seja, isto tinha a vida que todos queriam ter. Viajar, ainda por cima me pagam para viajar para os sítios que eu quero viajar, ainda mais isto, não é? Porque eu só vou para onde me apetece. Não é do género, ei pá, tipo aquelas regras de mercado. Ah pá, agora está na moda, vamos todos viajar ali para ali, porque toda a gente vai para ali, né? Agora está na moda. Eu não vou para as modas, eu vou para onde o meu coração sente. A Daniela, que é a minha esposa, entra na minha vida, pá, há 10 anos e veio trazer uma coisa muito engraçada, porque eu sou muito água, sou muito de ir por todo lado, e ela veio trazer um lado de metal, um lado mais organizado, mais estruturado, e entra nas viagens a dar aquele toque feminino. Eu tenho um lado feminino também desenvolvido, mas o feminino é feminino. Então criámos aqui um tipo nada programado, mas neste momento é o casal que viaja pelo mundo,
e que leva pessoas a viverem experiências. Estamos a falar de alguém que, se calhar, nesse registro, por exemplo, só a Marrocos, eu já fui para aí umas 200 vezes, isto para termos ideia do que é que estamos a falar. Estamos a falar de facilitar milhares de pessoas, de todas as idades, de todo o tipo de coisas, e eu adoro isso, eu adoro juntar 10 ou 20 pessoas, não sei de onde é que elas vêm, de norte a sul, este a oeste, uns morreram o pai, outros morreram a mãe, outros estão felizes da vida, outros vêm porque vêm a realizar um sonho, é o sonho da vida deles, e depois juntar aquilo tudo naquele alguidar, como eu costumo dizer, e comandar aquilo é das coisas que me dá maior gozo com experiências. Para isso, tenho matérias, ou seja, tenho vivência, tenho mundo, vale o que vale, porque a gente pode ter todos mundo, mas o meu mundo é um mundo de vivências mesmo, entre tribos, entre culturas. O meu pai sempre, eu lembro-me perfeitamente dos meus avós paternos e os meus avós maternos, são completamente diferentes. O meu avô paterno do Alentejo e a minha avó, né, materna, o meu avô materno da parte do Caramu. Só aqui, e depois ainda por cima, agora tenho a minha mulher que é do Porto, que aí tive que tirar passaporte, aprender uma nova língua, aquelas coisas todas, mas isto para dizermos, só dentro do nosso país nós conseguimos perceber os ritmos completamente diferentes. Ou seja, eu estando em Lisboa, eu agora vou para o Alentejo, e entro numa aquelas aldeias, está tudo muito devagarinho, e chego lá, se eu entrar dentro daquele café, daquela tasca, está tudo muito calminho, e chego lá e faz favor, quero um café, por favor, e não sei o que mais, compadre. Então diga lá, de onde é que vem? Então quem é a sua família? Agora imagine ao contrário, vou para a cidade, então está bom, então e você, a sua família como é que está? Você é de onde? Como é que se chama? Ou seja, mesmo no nosso país nós temos ritmos diferentes. Agora imagine isto para o mundo. Eu vou para a Turquia é uma coisa, eu vou para Marrocos é outra, eu vou para o Peru é outra, eu vou para a Índia é outra, eu vou para o Butão é outra, vou para o Nepal é outra, e a única coisa que eu faço é, vou lá viver experiências e viver no ritmo também deles como gente local e dizer isso às pessoas. Não vou lá mudar nada. Nem quero que me venham cá a Portugal mudar nada. Se estiverem em Sintra com os meus amigos, até de Sintra é uma coisa, se estiver com amigos músicos é outra, se estiver com amigos... Eu próprio vou ajustando, sem perder a minha identidade e a minha forma de estar. Por isso, o Luís, agora falando, perguntaste-me uma coisinha, já te respondi, é um viajante, é o criador da Zen Family, se assim se pode dizer, o que é a Zen Family, viagens e eventos com alma. De onde é que vem a experiência dele? Vem de várias matérias, vivências, acima de tudo, mas depois também matérias de desenvolvimento pessoal, onde estudei muitos anos astrologia, no Quiron da Maria Flávia, na altura, mas também fiz leituras de aura, sei lá, eu fiz macrobiótica, tirei o curso de macrobiótica, tirei o curso de Feng Shui, tirei estes só daqueles que as pessoas gostam de pôr no currículo, olha Luís, os coaches, as neurolinguísticas, esses estão cá todos, não tenho um único diploma pendurado, nem sequer nenhum passado, porque eu nunca quis aquilo para nada, foi sempre matérias de desenvolvimento pessoal. E depois no mundo, também muitas experiências em retiros, em eventos, ouvir muitos palestrantes, ouvir muita gente simples, muitos sapateiros, muitos artesãos. Eu sou um adepto do sufismo, adoro os sufis, nunca sabes onde é que eles andam, mas de repente estão ali para dizer alguma coisa. O meu pai eu considero como um sufi, porque tem a escola da vida, não tem escolaridade, não tem nada, mas de repente está ali a falar coisas que a gente fica, uau, qual curso foi este que ele tirou? Que não tirou nenhum. Então isto só para dizer, este é o Luís, que depois junta isto tudo nas viagens e criar aqui umas salganhadas que só faz para os locais, juntamente com a Daniela, onde nos apetece ir. O nosso programa chega ao início do ano. O que é que a gente quer fazer este ano, no final do ano? Para o ano tenho vontade de ver os meus amigos da Índia, tenho vontade de ver os meus não sei o quê, pronto, e marcamos. Mas o mercado não está, eu não quero saber de mercados, eu tenho amigos meus a dizer, mas tu tens 50 pessoas ou 100 em lista de espera para a Índia, porque é que não fazes outra? Porque não me apetece. É simples. E é muito isto é quase uma arrogância muitas vezes. As pessoas acham isto que é um convencido e depois são um homem de partilhas. A gente partilha muito, fotografo, conto histórias, gosto de mostrar os países, as realidades, os amigos, naqueles países me fascinam. Eu gosto de juntar pessoas, o exemplo, e depois não estou agarrada a muitos. E depois, mais do que eu estou aqui a dizer, as pessoas que me possam estar aqui a ouvir também depois, mais do que eu estou a dizer é ver o que é que eu faço.
Porque palavras somos todos bons, eu sou muito bom político, se quiser ser político, sou um político genial, mas para mim é muito mais, então bora lá agora ver o que é que eu faço em termos de ações, e aí vamos ver, então eu tento sempre ver se as minhas ações estão coerentes com aquilo que eu digo, e uma das coisas que eu tenho, para mim amigos, eu tenho amigos de 30, 40 anos, de infância, como tenho amigos de dias atrás, meses atrás, e não fico agarrado, um dos exemplos foram vocês que chegou, pá, ia fazer os meus 50 anos quase e convidei-me meia dúzia de gatos pingados, entre aspas, éramos 50, porque era o número 50. Então 50, bora todos para a aldeia. Tive amigos meus que se calhar olham para mim e dizem, este vindo do Luís nem se chateiam, porque já sabem que eu sou autêntico, mas nem puseram em causa a dizer assim, peraí, mas porquê é que eu não durmo aqui e aqueles que tu conheceste agora há um mês, os puseste a dormir lá em casa? E a minha resposta é a mesma, porque me apeteceu. E então apeteceu-me, se as pessoas não nos respeitam por isto, se elas acham que têm prioridades, não há prioridades, há sensações, olha, por acaso, olha, gostava muito também que estivesse aqui, mas tive que escolher entre 15 pessoas a ficar cá a dormir e tu vais ter que dormir no hotel. Quem fica chateado e magoado por este tipo de situações, por estes protocolos familiares, estes protocolos de amizades e não sei o quê, tem alguma dificuldade em relacionar-se comigo. Aliás, foi muito engraçado, e só para concluir, para depois deixar-te aqui algumas questões, é muito engraçado, nós temos uma história, eu e a Dani, eu já fui casado também, com outra pessoa, a Dani também já era casada, agora estamos casados os dois, ou seja, ambos vimos de ex-casamentos. Eu tive um cancro em 2011, que também é uma das coisas que eu não falo para me vanglorizar, olha, eu que sou o maior, bem pelo contrário, eu falo para partilhar na minha experiência e dar esperança a outras pessoas que também possam passar por situação idêntica, porque eu também fui inspirado por situações idênticas, na qual eu na net, em vez de pôr cancro de língua, ponho logo casos de sucesso de recuperação de cancro de língua, que foi o que eu tive. E aparece-me logo é o sucesso. Não me aparece cancro de língua e dizer, olha, morreu com cancro de língua, morreu com não sei o quê, porque passam-te logo o papel da funerária. Quando a gente fica com coisas muito mais complexas ou mais desafiantes, é isso que fazem. Mas isto para dizer que em 2011 tenho esse cancro. Em 2013 recuperei do cancro, mas o excesso de quimio destruiu-me a cabeça dos fêmeos e fiquei 2 anos a andar de canadianas e a Daniela volta outra vez à minha vida, que a gente já se conhecia há 20 anos, digamos cada um nas suas relações, eu era, como ela diz, um pedante, não é? Vaidoso, que andava sempre pelo mundo, ela uma enfermeira também, e eu dizia que era a Betinha, e de repente, eu lembro perfeitamente de estar de canadianas, ainda ia pôr a segunda prótese. Eu lembro nós começámos depois logo a viver juntos no Porto, mas antes um bocadinho, eu disse, olha, eu vou ir jantar contigo ao Porto. Eu estava em Sintra, eu conduzia, mesmo andando de canadianas, e eu lembro de ter chegado ao restaurante, ela marcou na Foz, todo giro, né? Aquela coisa da paixão, todos a começar, e a gente vai sempre para os melhores sítios, depois o café, que se for preciso estar a 300 km, a gente vai. E depois vem os casamentos e muitas vezes para fazer 50 metros já não vamos, porque já estamos maturados. Então acho que a paixão deve sempre existir, tentar ao máximo alimentar isso. Mas pronto, nessa paixão chego lá e a Daniela vai, um café, mete-me o papel à frente, o menu, vem o homem, passa o menu, então e o que é que vai comer? E eu na altura, raramente eu jantava, não é? E eu disse assim, disse para o homem, olha, para mim eu só quero mesmo uma garrafinha de água, porque eu não vou jantar. No primeiro encontro, o primeiro jantar juntos, eu não vou jantar. Daniel olhou para o menu, mas eu vou. Olha, eu quero isto. Até acho que ela pediu mais só para coisa. Quero mais isto e mais isto. E eu, o meu copinho de água, também, uma garrafinha de água, o homem ficou assim, mas você não come mesmo? Não. Vim jantar aqui com a minha mulher ao Porto, mas não quer nada. E ele ficou assim. E quando contamos esta história, tenho amigos que dizem, olha, tu eras logo corrido, tu eras logo não sei o quê, mas agora repara numa coisa. A Daniela, se não conseguisse perceber alguém que vem de Canadianas de Sintra, mete-se no carro para vir jantar, ou vir fazer companhia e ser autêntico, eu fui autêntico, eu disse, eu não vou jantar porque eu não me apetece jantar e não quero. Ela também não deixou de ser autêntica, jantou, tivemos na conversa, ela jantou, eu não comi, mas fizemos companhia, jantámos de outra maneira. E foi assim que é assim que eu vou estando. Seja com quem está e dorme comigo todos os dias, não é? Seja com os amigos, porque eu prefiro que eles saibam o que eu sou e depois podem escolher
querer relacionar-se comigo ou não, e tem todo esse direito, porque tu podes não querer aturar, mas sabem o que é que a gente é. E é essa imagem, não é? Quando estou na net e faço aqueles posts, não sei o quê, alguém que esteja de fora, muitas vezes vê, olha, estes gajos são exibicionistas, é isto, é aquilo. Mas uma coisa é certa, eu estou a ser aquilo. Então, tu depois podes escolher, opá, gosto ou não gosto, e está no seu direito. Mas quem me conhece sabe que é aquilo. Pronto, então, este é um bocado o wish, porque depois também faço alguma filtragem. Olha, eu não vou viajar nunca com um gajo destes. Este gajo está ali, agora está a se exibir que está ali em Bau, olha, a gente aqui, parece que agora está muito na moda. Nem parece, nem vê onde é que o mundo está todo a acabar. E a mim, quanto mais dizem que o mundo está a acabar, mais eu tenho vontade de viver e viajar. Porque se vai acabar, então bora lá. Mas para muita gente tem responsabilidade, porque eu ando aí de um lado para o outro, ando aí não sei o quê, como é que eles são doidos, são irresponsáveis. Mas isso, o que é que a gente atrai? Pessoas também que são muito idênticas a nós e muitas vezes não vêm só porque não podem, mas sentem-se também ligadas por esta forma de viver a vida. E a vida está sempre, e eu não estou correto em nada, nem errado, nem correto. Sou eu e eu sou muito isto. Faço o tipo de viagem, faço o tipo de vida. Eu digo a toda a gente, isso é que é vida boa. Eu digo, querida, mas tu não conseguiste ter a minha vida. E ela, eu também viajava, então eu vou-te pagar um ano de trabalho e agora anda a viajar comigo. Onde é que deixas o gato? Onde é que deixas o filho? Onde é que deixas o cão? Onde é que os teus pais vais estar um ano sem... Vais andando e vindo e começas a perceber a quantidade de apegos. Então não digas isso da boca para fora, porque todos nós temos o que temos que ter e nem todos nós estamos preparados para ser o que é que seja, não é? Agora, se nós formos ver dentro, podemos ter aqui um trabalho incrível. No meu caso, eu lembro que a primeira vez, voltando outra vez a Angola, foi o único patrão que eu tive, e a minha colega a dizer da contabilidade, olha Luís, já estás efetivo, agora já fazes parte dos quadros da empresa. Eu disse, mas eu sempre fiz parte dos quadros da empresa, só 6 meses depois. Não, mas és efetivo e não sei, o que é isso representa? Não, porque agora já estás mesmo ligado à empresa e já não te podem despedir. E eu fiquei assim, mas espera aí, mas vou ficar aqui a vida toda, é isso, só obrigado? Não, para mim, o que para muita gente é uma segurança, que é passou efetivo na empresa, para mim era tipo uma prisão. Eu não precisei nunca disso, porque tenho tanta confiança em mim, tanto que agora quando houve a pandemia, 2 anos, eu tive 2 anos sem viajar. Eu virei empreiteiro, fiz coisas aqui na aldeia, estou a converter a aldeia, mas quando digo eu, é um nós também global. É o meu lado do eu, é muito eu. Ponho aí nós, ok? E nós é uma equipa que está aqui por trás, tentar revitalizar as aldeias. Não fui criar aí, agora não posso viajar, coitadinho. Não, bora lá fazer outras coisas. Então eu sempre fui muito assim, da mesma coisa da lesão, não é? Quando tive a lesão foi a minha sorte, quando tive... É sempre tudo visto, ok, o que é que a vida me quer mostrar aqui? Mesmo quando eu tive o cancro, o que é que a vida me quer mostrar aqui? Estive no Brasil a curar-me, pode estar 8 meses a viver em São Paulo, 6 meses a viver em São Paulo, e também confiar, até para me curar foi em viagem, não é? Então, o que é que a vida quer? E a vida me mostrou muita coisa. Uma das coisas que mostrou eu sou um apaixonado, eu tinha uma loja, um espaço, tinha decoração, eu adoro recuperar casas, é uma área que eu adoro. Tinha os eventos, já fazia feirinhas biológicas desde 2005 dentro da loja, tinha o spa, tinha 1001 coisas, né? Ainda comprava contentores em Bali e de Tailândia, mandava para Portugal para vender e para não sei o quê, tudo isto. Mas quando veio o cancro eu disse, Luís, calma, tu fazes tanta coisa que apaixona-te, mas o que é que tu gostas mesmo? E depois foi aí que eu disse, não, fecho isto ainda durante o processo, depois estive de Canadianas, fechei, tive 1 ano e fechei, e digo, o que é que eu quero mesmo? Viagens e eventos. E é o que eu gosto. O resto, fiquei parado, porque eu estava com muita coisa, uma equipa de 15 pessoas, só efetivas, ok? Então já era porque eu gosto mesmo, quando me apaixono, e gosto de muitas áreas, por isso é que quando agora for recuperar casas, para mim é uma paixão. Tu tiver aqui tu percebes que a nossa casa, a gente está sempre a inventar e estamos sempre com ideias, ajudamos os outros, pronto, isto sou eu. Por isso, como vê, o Ião falou muito, não deixou falar, já disse aqui muita coisa e muito mais poderei dizer, mas vou-te deixar agora aqui um bocadinho, se quiseres pôr aqui algumas questões, também estás à vontade. Sim, sabes, tu trouxeste muito esta coisa de às vezes quem me recebe toma-me por arrogante ou isto ou aquilo, e eu sinto muito que
que nós precisamos todos muito de recordar esse fogo que tu de alguma forma, não vou dizer que tens em excesso, mas que tens para ti e para os outros. Então eu sinto que isso é um ímã, não é? E também já tínhamos falado sobre isso quando estivemos juntos. Eu vi-te, conheci-te com um grande património, que é um grande património humano. Tu és uma pessoa que reúne pessoas e as pessoas amam estar à tua volta. E eu sinto muito que todos bebem muito deste fogo que tu tens para ti e que transbordas para fora. Claro que há pessoas que podem não gostar, não é? Para mim, aviva-me aqui o meu ascendente leão também e eu saio super bem disposta e nutrida de estar contigo e desta tua visão de vida, não é? Claro que tu terás aí um preço a pagar, porque todos nós temos um preço a pagar por sermos quem somos, não é? E trouxeste aí uma palavrinha-chave que são os desapegos ou os apegos, como quisermos entender. Há um preço a pagar por sermos quem somos, por sustentar, por bancarmos essa nossa verdade. Mas esta mensagem que tu tens e que tens um lema, ajuda-me lá a contar às pessoas, complementa-me lá, quando a vida está boa. Quando a gente pensa que a vida está boa, ela melhora ainda mais. Pronto. E se isto não é um lema excelente, não é? Para nós nos unirmos todos a esta energia contagiante que tu tens, então não sei. E trouxeste aqui outro ponto que eu gostava que tu se calhar aprofundasses um bocadinho. Trouxeste 2 questões físicas, 2 shifts na tua vida, não é? O primeiro com a lesão quando jogavas futebol, em que tu a palavra que trouxeste foi tive a felicidade de ter esta lesão. E depois com o cancro, o teres esta consciência, não é? Um cancro na língua, para onde é que isto me está a levar? O que é que isto está a pedir de mim? Então esta visão de que nós não somos... nós não estamos à mercê da vida, não é? A vida está-nos sempre a guiar e a encaminhar, mas nem sempre da forma fofinha e cor-de-rosa como nós romantizamos. Fala-nos um bocadinho mais desta visão de beber da vida, do todo da vida, não é? Olha, antes de mais nada, eu tenho um mestre em casa, ok? Eu tenho um mestre não de palavras, mas de vivências, ou seja, eu cresci com o meu pai a ter um amor incrível pelo meu avô, sempre, e a minha mãe ao mesmo tempo ali revoltada, porquê? Porque com o meu avô, mas sempre a tratou muito bem, a minha mãe sempre tratou o meu avô muito bem, mas havia ali uma pequena revolta, mas não era absoluto porquê. Agora vou-te explicar o porquê. Porque o meu pai, de 6 irmãos, 6 irmãos, foi o filho escolhido, que antigamente era assim, foi o filho escolhido para ir trabalhar, porque toda a gente gostava muito, todos foram à escola, e o meu avô nem sequer registou o meu pai, porque se atrasou a registrar e depois já pagava multa, isto era no Alentejo, e o meu pai aos 6 anos de idade estava no campo, a ir para o campo durante a semana toda, depois vinha ao fim de semana a casa, onde passavam muita fome, porque era o filho que foi escolhido para trabalhar, nem à escola foi. E é das pessoas com mais capacidades de aprendizagem, porque todo o percurso dele de vida depois foi incrível, não é? Porque imaginámos alguém que aprende a ler aos 18 anos num ano e depois tudo o que ele veio a ser, não é? Como eletrotécnico, não é? Arranjava as televisões todas da nossa região, era técnico de som, mas depois também como é que ele chegou a isso tudo? E o meu pai falava sempre com muito amor, porque dizia assim: o teu avô só fez o melhor que eu sabia fazer na altura. Para eu era útil naquilo. Nunca com nenhum remorso, nenhuma raiva. Só aos 27 anos é que o meu pai deixou, quando foi casar com a minha mãe, é que o meu avô disse, ok, agora, e bateu o pé, porque ele disse, olha, vou deixar de dar o ordenado. Porque o meu pai entregava todo o dinheiro ao meu avô, e depois o meu avô dava quando ele precisava. Pronto, isto eram as realidades. Então eu cresci, o meu pai não a queixar-se da pobreza que pudesse ter passado, da fome, porque ele depois trabalhou na estrada de Beja aos 10 anos, construir a estrada, mas foi construtor, foi pintor, foi tudo. E uma das histórias do pintor, ele tornou-se um pintor também profissional antes de eletrotécnico, sabes como?
Eu contei esta história, isto é uma coisa inacreditável. Eu ouvi isto deste miúdo, eu contava a história assim, olha, eu queria ser, comecei a ver, pá, mas o trabalho da obra, isto é um trabalho também de sujo, está de chuva, não sei, pá, se cá pintor era melhor. Então o que é que ele faz? Ele sempre foi também vai por aqui, sempre, nunca lhe faltou trabalho. E ele vai e pega e passa numa obra e diz, "Ô, amigo, para ser pintor o que é preciso aí, não sei o quê." E então disseram, tem que comprar isto, comprar aquilo, comprar isso aqui. E vai à mercearia e compra. Pegou, passa noutra obra e diz assim, ó amigo, já no outro dia, não precisa aí de nenhum pintor. E ele, mas você é pintor? Sim, sou pintor, tenho material todo e não sei o quê, não sei o que mais, nunca tinha pintado. E eu disse, então apareça-me aí amanhã. E o meu pai apareceu. Na altura, eu ainda hoje falo nisso, o homem que estava lá mandou-lhe fazer um dos trabalhos que é estocar um bocadinho os cantos, fazer, porque antigamente a pintura também tinha a parte de estuque e aquelas coisas todas, e o homem começa a olhar para ele, mas você já alguma vez fez isto? Porque viu que eu não sabia sequer estocar e não sei o quê, e o meu pai disse, olha, eu nunca fui pintor, estou aqui, mas tenho muita vontade de aprender, e virou pintor profissional. Ou seja, o que é que isto, aonde é que isto, eu quero que esta história leve? Eu cresci com isto. Também é uma boa influência no sentido não te queixes, arranja alternativas. Para os meus pais nunca foi uma questão. E os dois foram assim e sempre nunca vais queixar o outro é que é o culpado, é o pai, é o avô, é a sociedade. Então para nós isso nunca existiu dentro da nossa casa. Nós temos um poder incrível e esse poder foi passado de outra maneira, né? O meu pai mais contido, eu mais violino, não é? O meu pai é um aquariano, mas sempre também a inventar, eu e a minha mãe são altamente alternativos, não é? Eles foram pessoas que tiveram fugidos à PIDE, o meu pai esteve preso, uma série de questões, viveu um ano na União Soviética, logo na altura ele dizia, os países. Isso foi aos 20 anos, o meu pai viveu na União Soviética, ok? Teve que passar a fronteira, fugir da coisa, tudo o que isto representou. E eu dizia assim, não é nada do que te falam aqui, vai viver ver os locais. E então, eu cresci com isto. Então, quando me aparece uma lesão, isto voltando agora à lesão, a pergunta que a gente faz sempre, ou que eu faço sempre, é, porque é que eu atraí isto? O que é que a vida aqui me quer passar? Se calhar o caminho já não era aquele. E a verdade é que depois, no meio de não sei quantos jogadores que nós estamos nas camadas jovens, só 3 ou 4 que eu te chamo aqui e tu dizes, ai que bom, olha o Rui Costa, bem, teve uma carreira fantástica, talvez um braço árabe, o Paulo Sousa, pronto, e o resto, que éramos 20 e tal pessoas, cada um nos seus caminhos. Então a lesão, logo na altura eu disse, porque o futebol já não é para vir, já tive o que tinha de ter do futebol. E não tive qualquer tipo de remorso. Vou a outras paixões. Isto é lesão, ok? Saúde também. Quando veio a história do cancro, entre muitas outras coisas que também foram acontecer, mas a história do cancro são aquelas também marcantes, porque muita gente falava de mim e eu dizia assim, olha, também conheço muitas pessoas, que eu via pessoas em África, na Ásia, com uma capacidade incrível de darem a volta às situações, altos criativos, e tinham nascido, nem sequer a Europa conhece esta realidade. E eles tornaram-se, sei lá o quê, estás a ver? Por causa desta confiança. Sempre com a mesma base. Naquilo que fazes, entrega-te. Se não sabes e não tens paixão, retira-te. Se já estás cansado, retira-te. Aprenda a mestria com os melhores e nunca tentes crescer através falando mal dos outros. Ou seja, através da injúria, para te enalteceres. Ou seja, eu nunca precisei de, nas viagens, falar mal de outras pessoas de viagem para acharem que as minhas são melhores. Faço as minhas viagens e ponto. O que os outros fazem é outra realidade. Às vezes até digo, olha, vai para ali porque eu não te vou dar isso. Ou vai fazer um retiro noutro sítio, porque eu na minha casa, onde a gente está, por exemplo, na casa dos sonhos, as nossas imersões, nem casas de banho privados tens. Vais ter que partilhar com todos. Mas eu quero uma casa de banho privada. Ok, e tens esse direito, porque às vezes também quero uma casa de banho privada. Então vai procurar alguém que te dê isso. Ou seja, não julgo. Não digo, olha, esta gaja agora vem para aqui e cria uma casa de banho privada. Olha a Betinha agora. Nem percebe que isto aqui somos 15 num retiro em que vamos. Não posso entrar por aí, porque cada um tem o seu caminho. E a vida vai-te libertando. Então, quando veio o cancro, rapidamente, e aí eu acho que foi mesmo a vida a provocar-me, porque eu já tinha sempre este lado positivo, né? Então, muitas das vezes as pessoas, eu podia falar dos cenários de guerra, dos trabalhos humanitários que eu fiz, as coisas que eu fui vendo, mas as pessoas dizem, isto é porque nunca tiveste doente,
Isso é porque tu não sabes o que é se apanhasse, mas pronto, de repente, o Wish saudável, não é? Que é o Wish cheio de fogo, de repente tem-se, o que é que a vida pede? Humildade. Se é na língua, eu pergunto, disse só, eu tenho estas coisas, agora as pessoas também acreditam no que quiser, para mim é comunicação, nem preciso estar aqui a falar de chakra da comunicação, nem vou entrar pelos chakras, eu oriento muito também por aí, mas pronto, comunicação, vamos falar português para todos perceberem, comunicação. Se tens um problema na comunicação, se a vida te põe essa questão, o que é que tu estás a comunicar, principalmente para ti mesmo, este é o primeiro ponto, e depois para o mundo. Não é? Então, tu podes, primeiro perguntas, o que é que eu ando a comunicar para mim que está ao ponto de eles me bloquearem a comunicação? Porque é a língua. Não é? Eu não podia falar, então o que é que a vida me quer dizer? O que é que eu ando a comunicar? Estas perguntas têm que ser colocadas logo. Não é? Porque se for nas pernas, para onde é que eu ando me a direcionar? Não é? Se for no pulmão, a gente tem que fazer esta pergunta direta, porque tudo está ligado a algumas emoções, não é? O pulmão, respiração, ligado à emoção da tristeza. Para onde é que eu ando a respirar? O que é que eu tipo de sentimento de tristeza existe em mim que eu não consigo ultrapassar? Então, esta foi a pergunta. Comunicação. Então, na comunicação, e eu depois não consegui sozinho, com a matéria toda que eu tenho, não é? Como eu disse, isto é a astrologia, as leituras da aura, aquelas coisas todas, mas eu sozinho, que a gente também tem que ter humildade, que nós sozinhos muitas vezes não conseguimos lá chegar. Estão todos a ver, menos tu. As pessoas dizem-te, tu não estás a ouvir, se for preciso. Eu tive que perguntar, e perguntei a mais que uma pessoa, porque não basta só uma pessoa, e depois se baterem todas no mesmo, isto é isso. E uma das coisas na comunicação era, eu como do meu signo é próprio, querer ficando bem na fotografia, a nível de relações, a tendência era, a relação acabava, não é? Tive várias relações, eu costumo dizer, eu de 4 em 4 anos tinha uma relação, ao longo dos anos, e a Daniela já estou há 10, por isso eu acho que já quebrei o padrão e foi desde da questão do cancro, percebes? Então os 4 em 4, o que é que acontecia? Como é que eu acabava as relações? Para mim estava sempre tudo bem, acabava, ia de viagem, entrava em viagem, mas verdadeiramente eu não queria conflito, não expressava o que vinha cá de dentro, quer dizer, olha, não gostei disto, não gostei daquilo, pronto, olha, se tem que acabar, acabou, mas havia coisas que ficavam aqui, que eu ia engolindo e ficavam aqui, e eu para não criar conflito, para não ter que expressar confronto, porque quer ficar bem na foto, eu não dizia nada. E a gente pode dizer as coisas todas de forma fofa, não precisamos de entrar em confronto. Então, isso foi uma das coisas que eu tirei, foi, não, eu, Luís, não tinha muita gente, mas tu eras já muito autêntico, tu já eras uma pessoa muito própria, mas lá no fundo, nas minhas relações, eu tinha muita dificuldade quando havia confronto, em situação de confronto, em situação de desilusão, era sempre para a frente, está tudo bem, e partes para o outro e o que é que se diz? Mas ficava gravado coisas que eu devia dizer. Então, essa foi a aprendizagem. A seguir, a vida pergunta-me logo, opá, espera aí, mas agora vamos bloquear aqui as pernas. E estou 2 anos depois de fazer os tratamentos da língua, que não tive sabor, não tive paladar, sabia se recuperava, não sabia se vivia, cancro de nível 4. As pessoas que me inspirou de sucesso foi o Michael Douglas, na altura também tinha tido um câncer de língua, fui ver que eram os melhores, eu era de fumador, eu nunca fui fumador. Pronto, eu tento sempre assim, fui correr, fui ver a equipa, tive essa facilidade e rapidamente eu consegui tratar-me do Brasil porque amigos meus disseram, mais Porsche, menos Porsche, a gente ajuda-te. Então eu tive um tratamento altíssimo lá, caríssimo, estamos a falar a nível de milhões, ok? Milhões, e eu simplesmente também tive que ter a humildade que é, não é ficar no meu poeiro e dizer assim, opá, não, os meus amigos estão a pagar, mas eu continuo com todas as minhas coisas, vendi tudo. Eu fiquei outra vez, eu quando entrei com a Daniela estava a negativo, no sentido material, mas isso também nunca foi um problema, porque eu sempre dizia, pá, e aí vais ver as coisas boas, eu tenho os meus pais, fome não passo. 20 e tal anos, ou 30 anos, 20 e tal anos depois eu volto a viver com os meus pais. Eles acolheram, o meu pai foi, e a minha mãe, numa humildade brutal, o meu pai disse, eu vou lá para o Brasil, e ele ou vem comigo num caixão, ou vem comigo no banco do avião. Foi para o Brasil os agricultores viverem em São Paulo, uma cidade incrível, logo no terceiro dia, eu adorei a cidade, né? Mas logo no terceiro dia, o meu pai teve que se baixar porque estava a ver um tiroteio, chega a casa, eu vou ver um tiroteio, fui ali buscar umas coisas à mercearia, ou seja, os meus pais nunca se entregaram também ao medo, e estavam lá uns agricultores que saem de uma aldeia para ir viver em São Paulo. E ao final de 2 meses, eu às vezes estava a telefonar ao pai, mas onde é que vocês eram? Olha, o teu pai veio aqui a 30 quilómetros, veio não sei o que, São Caetano,
porque viu na internet e veio conhecer a coisa e estava dentro do autocarro e não sei para onde. Estes são os meus pais também, ok? E mesmo o filho estando doente, coisa, agora vou contar uma coisa que é muito importante e isto tem a ver, para muita gente seria muita arrogância e muitas vezes a gente deixa-se cair aqui. Porque repara, a minha mãe vai para o Brasil como mãe para curar. O meu pai na maior, sempre com a tranquilidade dele e sempre positivo, vais-te curar e se não curares, olha, também é o que é. Mas a minha mãe chorava nos cantos no primeiro dia, porque me viu quando chegou, já tinha um tratamento de quimio de 5 dias seguidos, 24 sobre 24, estava todo estupado, para mim estava bem, olhava-me no espelho, já viste, mãe, até estou muito bem, porque eu via outros todos debilitados e eu não conseguia andar. Comprava roupas, punha rímel, para andar sempre todo giro, como eu costumo dizer. Claro, que eu olhasse de fora via-me os olhos cavados, aquelas coisas. Mas a minha mãe, eu no segundo dia estava a dizer assim à minha mãe, olha mãe, eu agradeço de coração aquilo que eu tinha, lembras-te o que da língua que eu estava a dizer que a gente deve dizer o que pensa. Seja eu nas nossas relações, seja eu para os nossos familiares, para os nossos pais, para os nossos amigos, isto depois estende-se. Para uma mãe, que são, quando são pessoas mais próximas, às vezes temos mais, só dizemos mesmo quando já está aqui a arrebentar. Mas a minha mãe disse assim, ai mãe, eu agradeço muito vocês terem vindo lá da aldeia para me ajudar, para fazer comidinha biológica, para fazer tudo direitinho, mas olha, tu tens que ter uma ajuda, não tens que ser um problema. Ou tu mudas o chip, ou eu meto-te amanhã no avião e vais já embora para Portugal. Isto é muito duro dizer a uma mãe que está ali, que até podia dizer assim, vitimizar-se. A minha mãe podia vitimizar-se. Olha para este ingrato. Vem aqui, sai da aldeia para ajudar o meu filho. Está doente e ainda por cima está-me a dizer que me mete amanhã no avião e não está aqui a entrar na minha dor de mãe a ver um filho como ele está. Não, não estou. Seja a minha mãe, seja quem for. Se está lá para me ajudar e pode-me ajudar, tudo bem. Se não consegues, então aí podes ir embora, porque eu preciso é de pessoas aqui para me ajudarem. Porque para baixo eu também consigo ir, se for atrás de toda a gente que está em baixo. A verdade é que ela mudou da noite para o dia. E ela percebeu. Mas podia não ter percebido, eu punha no avião, mesmo sendo a minha mãe. Então, porque primeiro, e é aí que se chama arrogância, chama-se frieza, muitas vezes na sociedade. Porque primeiro estava a ser o isto, podia estar a ser um ingrato, já viste? Uma mãe que a pôs no avião só porque ela tem o direito de sofrer a dor. Tem, mas eu também tenho o direito de não querer viver a dor dela. E isto sou eu. Porquê? Porque eu costumo sempre dizer, enquanto mais não seja, nós somos seres individuais. Quando crianças temos os nossos pais que nos educam e que nos fazem, que nós não conseguimos ser autónomos, não é? Então educam-nos, mas depois somos seres sempre individuais. Eu vou morrer sozinho, eu nasci sozinho, ou seja, nasci comigo e é comigo que eu também vou. Se eu tiver uma dor, aí eu vou ter que aguentar. Então, primeiro estou eu. E depois vem tudo o resto. Claro, depois damos prioridade a algumas pessoas, né? Nossa núcleo familiar, que nos tratam bem. Então eu sempre tive muito isto. Às vezes até, para termos uma ideia, um primo meu, tu devias era de arranjar o trabalho para o teu primo e não sei o quê. Eu ao meu primo, se eu arranjasse trabalho para o meu primo, estava a dar um sinal de que a incompetência eu gostava nela da minha vida, só porque é meu primo. Ele é um incompetente. Enquanto for incompetente e desonesto, nunca trabalha comigo. Ponto. E é meu primo. Mas a gente tem tendências. É família. É primo. Para mim a família é todos. É quem nos respeita. Então, o cancro, voltando às pernas, deu-me isso. Quando foi para andar, foi para onde é que eu estou a caminhar. Então, se calhar o sentido de vida que eu estava a ir, e aí entra a loja, entra o movimento que eu estava a ter, que a vida não queria que eu andasse, para eu parar e ver a direção que queria levar com mais autenticidade. Porque eu não aguentava o barco todo. Mais uma vez, fui à internet, casos de sucesso de recuperação de próteses bilaterais. Apareceu uma senhora de 90 anos, pôs umas próteses aos 90 anos, bilaterais, próteses é que eu ouço na cabeça do fémur enorme, duas próteses que é o que eu tenho. Pôs, e aos 95 era professora de yoga, uma americana. Eu disse, esta mulher, aos 90 anos, põe umas próteses, e aos 95 é professora de yoga, o que é que ela tem que eu não posso ter? Porque todos os outros têm, tu também podes ter. É uma questão de fé, de acreditares. E se não sabes, perguntas e vais ver o que é que pode ser melhor. Então, claro que entraram processos. Alimentação, tudo, não é? Mas a alimentação não é só o que pões na boca. É o que pões nas emoções.
tudo isso conta, não basta agora como tudo biológico, sem açúcares e não sei o quê. Mas aquela vizinha, aquela cabra está-me a fazer a vida negra. Ai, mas não sei o quê. Ai, mas isso estás a pôr o teu pH altamente negativo e não te está a ajudar à recuperação, porque no fundo o que acontece muitas das vezes, o nosso organismo fica com pH muito mais negativa, ele tem que estar sempre equilibrado, não é? Mas o que acontece quando a imunidade baixa é que tu estás muito mais negativo do que positivo, então tens que fazer este equilíbrio, não é? A imunidade baixa. Então pronto, e é um bocado isto. Então essas aprendizagens dá isto mesmo, e eu falo hoje em dia com conhecimento de causa, e ainda mais digo, nas palestras para empresas, para bancos, seja quando chamam pela partilha. E imagina como é que hoje um doente oncológico, como é que pode olhar para mim, quando eu estou a falar na primeira pessoa que passou por isso. Como é que alguém que também eu tenho 60%, eu até podia ter os 80%, de incapacidade para o Estado, eu sou como um mutilado, incapacidade, não sei, permanente, para a vida toda, eu tenho 60%, eu posso andar com um carro, estacionar o carro e pôr a placa, e eu tenho isto tudo. Mas como é que um gajo que tem isso tudo, não fala disso constantemente, para se vitimizar, e depois disso fez não sei quantas vezes Matos Chupitos a pé, o Ninho do Tigre, que é um caminho sagrado no Botão, não sei quantas vezes já subi a Duna, já fiz o caminho de Santiago, estou a fazer Costa Alentejana, e digo assim, mas quem é o Luís? É o Luís que é bom? Não. É o Luís que acredita, é o Luís que percebe também onde é que é os limites dele. Eu fiz o caminho de Santiago, mas fazia 2 dias, descansava, depois vou em outra coisa. Um mês depois, imagina, fiz a Costa Alentejana, da Costa Alentejana não, a costa do caminho de Santiago a partir do Porto. Porto, Vila do Conde, 2 etapas. Vais para trás. Um mês de descanso. Vila do Conde, Viana do Castelo, mais 2. Vais para trás, descansas. Viana do Castelo, Baiona. Vais para trás, descansas. Eu fiz isto depois de ter as próteses. Porquê? Porque eu tenho que ter humildade de perceber. Se eu fizer 10 dias seguidos a subcarregar-me, se calhar eu estou-me a destruir. E eu também não preciso estar, olha, eu que sou um herói. Então, é isto que eu digo às pessoas. Nós também aprendemos a saber os limites. Tanto que às vezes eu digo aos viajantes, olha, o peso que vocês, já dizia isto, mas agora digo com mais autoridade, o peso que vocês levam na viagem, as vossas balas, o Luís Cavalheiro não tem nada. Eu protesto assim, para custar muito caro estas próteses, não vou carregar nenhuma mala, já basta a minha, que vai leve para não ter que estar a carregar isto tudo. Por isso, tudo isto são aprendizagens, mas a gente tem que brincar, temos que falar disto naturalmente. Eu nunca digo o coiso, eu não tenho vergonha de ter tido, olha, tal, e o deficiente, porque para muita gente olhava para mim, coitadinho, olha o deficiente. Já viste o que é? Eu mesmo como leão, não é? De repente começam a olhar para mim, a entrar nos locais, não porque está uma peça de roupa diferente, eu gostava de dar nas vistas, não porque até vinha bronzeado, não porque até tinha umas pernas bonitas na escola por causa do futebol, não por isso, mas era, estava um miúdo novo a entrar de canadianas. O que é que lhe aconteceu? Estás a ver? E eu ter que ter humildade, dizer, não, isto é só uma condição que pode ser definitiva, poderia ser definitiva, como poderia ser, mas a verdade é que ainda mais fui viver o dia-a-dia. Essa foi a grande aprendizagem, o dia-a-dia. E aí tu tens que meter sempre perguntas, desenvolvimento pessoal, tens de perceber o que é que a vida quer contigo. E isto é para tudo, por isso tornou-se mais fácil para mim a vida. Porque repara, alguma coisa que eu não disse, repara só como isto se tornou fácil. Estou aqui, não disse, mas lembrei-me, espera aí, pego no telefone, olha, há bocado, eu não te disse porque não tive consciência disso, mas há aqui uma coisa que me magoou, não leves a mal, eu gosto muito de ti, gosto muito da pessoa que tu és, mas esta coisa magoou-me. Pode não fazer sentido para ti, mas a mim faz-me sentido ter que dizer isto, porque isto me incomodou. A vida ficou muito mais simples. Então eu pego no telefone para não ficar aqui. Não guardo. Agora imagina, as pernas. Eu vou caminhar, repara, vou caminhar para viagens ou para outro sítio qualquer onde não me apeteça estar só porque o mercado diz que é por ali. Era só o que faltava. E ainda por cima estive a ver, sempre, a gente vive todos entre a vida e a morte. Mas uma coisa é certa, quando está ali o sinal vermelho aceso, não é? E quando vais para uma sala de radioterapia em que começas às 6 da manhã, porque sabes que o sol ascendente é muito mais poderoso, estás com muito mais vitalidade. Eu às 6 da manhã estava na máquina a fazer a radioterapia durante 30 sessões seguidas.
na boca, na língua. E então, quando chegas ali e no dia anterior teve lá o teu companheiro para fazer às 6h15, dizes, mas eu não veio. Ah, não, não, foi para os cuidados intensivos, teve aí uma crise, porque a imunidade está em baixo, e tu sabias, eu também posso ser eu a seguir, porque a minha imunidade baixou muito. E tu dizes assim, eu estou mesmo, nós vivemos mesmo entre a vida e a morte. Só que aqui, ela já está aqui, parece estar mais pertinho, porque estás a debater-te uma condição. Então isto te dá muitas aprendizagens. E então tu tens que agradecer, mas não é só, eu sou muito grato à vida, muito grato, eu sou muito grato, mas depois o comportamento, parece que não há gratidão nenhuma. Sou muito grato por ter saúde. Mas depois a gente vê as pessoas e elas não estão nada gratas. Porque ao primeiro obstáculo, elas já estão numa espiral. Eu digo assim, mas tu tens saúde, para que é que estás aí preocupada com isso? E claro que isto é o nosso trabalho de todos, não é? E eu também, quando estou a falar com a pessoa, estou a falar para mim, para não me esquecer. Por isso é que eu digo sempre aquilo, quando a gente pensa que a vida está boa, ela melhora ainda mais. Mas eu também tenho outro tema, que é estar ativo em tranquilidade e tranquilo em atividade. Isto é um estado zen. Estar ativo, eu estou ativo aqui, mas estou tranquilo, dentro de mim está tranquilo. Não é? Estar ativo em tranquilidade e tranquilo, mas em atividade. Pronto, então há aqui várias regras que eu fui criando, que eu só posso agradecer todas as minhas vivências, porque elas de alguma maneira, primeiro, uma grande mensagem para mim, segundo, uma grande mensagem para o mundo, porque nós estamos todos interligados, a terceira é o que a vida quiser. E é o tempo que ela quiser. Eu costumo de utilizar um termo que foi uma coisa que me marcou muito nos tempos, e um dos tempos budistas, porque eu também estive no Sri Lanka, em alguns tempos, houve assim coisas que eu tinha ouvido budismo, mas eu acho que isto é como as religiões, com a católica. Há padres que nos marcam, não é? Embora o que os homens fizeram da católica em si, no geral, eu fico ali um bocadinho, estão homens, mas depois há pessoas, e dentro das pessoas há padres incríveis, não é? Como também dentro das outras religiões há pessoas incríveis e cada um tem a sua maneira de pregar. E havia um que dizia assim, vocês lá no Ocidente dizem todos, como é que ele dizia? Dizem todos que são muito gratos, que a vida tem que ser vivida, que a morte pode chegar a qualquer... Mas vocês vivem, são muito burros ao mesmo tempo, porque vocês vivem como se fossem imortais. Vocês vivessem acreditando mesmo que são seres mortais fisicamente, porque depois espiritualmente, ou seja, no espírito, depois é outra conversa, que também poderíamos ir por aqui afora, mas fisicamente o nosso corpo há uma altura que parte. Vocês não acreditam nisso, porque quem acredita mesmo nessa realidade da mortalidade, poder chegar física a qualquer momento, não perdem tempos com nada. Não andam a perder tempinhos. Podes perder algum tempo, mas não andas uma vida. Não perder tempo, tomas consciência rapidamente. Aquele processo do cancro, vou muito mais a acentuar isso, que é tomar consciência, um assunto desafiante, porque a vida é isto. Quem pensa que não vai ter desafios e que acabam, eu costumo dizer, eu tenho acesso direto ao senhor lá de cima, e eu costumo dizer, olha, quando estiveres perfeito, eu mando cá para cima. Eu estou sempre a dizer, olha, não me metas na perfeição, que eu ainda tenho aqui muitos amigos para chatear. Então, se nós soubéssemos mesmo e acreditássemos mesmo que a gente fosse a qualquer momento embora, nós não estávamos nos empregos que não gostamos, não estávamos com as pessoas que não gostamos, ou que a gente sente naquele momento, porque eu posso não gostar agora de uma pessoa, não me dizer nada, e daqui a um ano até aquela pessoa dizer muita coisa, porque não conhecia bem, estarmos abertos também a isso. Não estavas a perder tempo onde não queres estar, e então mudava tudo ao contrário. Eu dizia logo, se eu virasse chefe disto tudo, dizia logo, a partir de agora só vou pagar a quem está contente no emprego. Imagina só a troca que isto levava. Eu acho que 80% mudava de emprego. Então, se nós verdadeiramente acreditarmos que isto vai acabar, que somos mortais fisicamente, nós não perdemos tempinhos. A doença pode ser um processo que nos pode levar a sermos mais rápidos e buscar isso. Ou não. Porque eu também tenho muitos doentes oncológicos, já vi que até já vão no terceiro e quarto cancro e continuam iguais. Primeiro está o amigo, está a filha, o que a vizinha pode dizer, o que a vizinha pode não dizer. Estão mais preocupados sempre fora. E a vida sempre a trazer mais alguma coisa. Não quer dizer que o isto está aqui e que agora amanhã possa também ter um problema.
ou um desafio. Eu não gosto de dizer problemas, eu gosto de dizer desafios, porque os desafios são sempre processos evolutivos. Mas, se calhar, e até posso nem estar cá, a vida é que sabe. O bom da vida é que a gente nunca sabe quando é que parte, nem sabe quando é que vai. Se a gente soubesse, estragava isto tudo. Pronto, não sei se te respondi a alguma coisa, ou se daquilo que me perguntaste, mas isto daria ainda muito mais coisas por aqui. Respondeste, meu querido, olha, e agradeço-te profundamente por este boost de energia e consciência disruptiva, não é? Eu sinto, assim, na maioria de todas as nossas crenças que nos vão limitando, e vamos ficando, e vamos sustentando, e vamos esforçando, e aquilo vai, não é? Aquele peso nas costas vai estando, e a tua mensagem liga-se muito a este poder da autenticidade, não é? De darmos vazão a essa força, termos fé nessa força interior, como tu dizias há pouco, isto eu vou na frente e depois a vida parece que eu tenho muita sorte. Claro, pronto. Não é? Eu sigo o coração, eu ponho a mente ao serviço do coração, e depois realmente Deus vem e amplifica os passos que vêm desse lugar. Muito grata por esta conversa, muito grata pelo ser humano que tu és, muito grata pela inspiração que nos deixaste. Deixo um abraço, tenho que deixar, desculpem quem está a ouvir e não conhece, mas tenho que deixar um abraço gigante aos teus pais e à Dani também. E é sempre um prazer conversar contigo e receber a tua inspiração. Muito grata, meu querido Luís. Boa. Olha, e obrigado, mesmo de coração, porque eu adoro partilhar, vale o que vale, e tirarmos depois as ilações. Eu próprio estou primeiro a falar para mim mesmo, é como se estivesse a repetir um mantra para não me esquecer. Não esquecer, porque acho que não é dizer não posso esquecer para me recordar, não, é mesmo estar a falar para mim. Isto é uma conversa diária que eu tenho comigo, ok? E poder-a partilhar, valendo o que vale, e poder também me dar essa oportunidade para quem estiver a escutar. Obrigado de coração, porque eu sou um homem que adoro partilha e não é só de conversa, e quem me conhece sabe do que eu estou a falar. E partilho, e os meus pais a mesma coisa, a quantidade de pessoas que abraçam os meus pais e que lhes dão uma força incrível. Nós sem relações humanas morremos por dentro, e é importante termos alguns truques. Desliguem-se de coisas que não vos preenchem, e aí temos uma televisão sempre a subcarregar. Sabes que aqui em casa não há televisão, há televisor, mas não há os canais ligados. Eu estou a par de todas as notícias. Se quiseres que eu fale o que é que se passou ontem, eu vou, faço um check-up e tal, eu vejo já para onde é que o mundo está a ir. Mas não preciso ter repetidamente os noticiários, repetidamente os medos, repetidamente tudo, porque senão é como já estou como o outro, né? Agora o verão até parece que também vai fazer calor, olha que problema. Mas já o inverno vai fazer frio, olha que problema. A gente parece que está sempre tudo à procura dos problemas, então temos mesmo que nos proteger. Acima de tudo, estejam com pessoas que vos façam sentir positivas e inspiradas, e há muita gente por aí. Quando mudamos o chip, o mundo ainda fica muito melhor do que já era. E obrigado. Repete lá, só para terminar o teu lema, repete lá para nos ficar gravado. Quando a gente pensa, olha, estás a ver, eu acabo esta entrevista e o que eu posso dizer é que a vida já estava boa. Quando a gente pensa que a vida está boa, ela melhora ainda mais, porque eu estou muito melhor depois de ter feito mais esta partilha. E agora vou estar ali com o homem da obra, se for preciso, e vai acontecer a mesma coisa. Obrigado por me teres ensinado aqui com o cimento. Quando eu pensava que já estava bom, melhorou ainda mais, porque eu vejo sempre uma aprendizagem. Obrigado. Meu querido, um abraço cheio de amor. Muita gratidão. Bem-ajas. Até já. Até já.